Gente, Demais. eu vou me apresentando aqui então. Eu sou a Melissa, eu crio conteúdo sobre viagens e eu convidei a Aline hoje porque ela fez um intercâmbio já na Europa em 2019. Então ela vai contar um pouquinho pra gente como é. Se apresente, Aline, para o pessoal aqui. Pois é, eu sou a Aline. Nós duas somos amigas já há bastante tempo e aceitei esse convite de muito bom coração, porque eu adoro falar de viagem. Aqui, tinha travado aqui minha imagem. Porque eu também adoro falar muito de viagem e para quem já conhece e tem um pouco de noção, a gente está fazendo também o podcast junta, né, de contos de viagens, deu uma pausada. Uhum. Entende muito bom coração para a gente vir falar aqui da Europa, falar de preços, valores, roteiros. É isso aí. Então, gente, depois eu vou deixar o link para vocês do nosso podcast no Spotify, tá? Para seguir lá, porque tem uns contos bem legais. Em breve a gente vai voltar com mais contos também. E para quem não sabe, a Aline também é instrutora de yoga. Depois eu vou deixar o arroba dela também aqui para vocês seguirem lá. Sim, por favor, por favor. É o yoga, quem quiser dar uma fuçada, é yoga.aline aqui no Instagram. Eu falo um pouco desse meu trabalho, é yoga online. Então, se você é nômade digital, viaja bastante, pode contar com as minhas aulas, que é tranquilo de fazer. Perguntaram se vai ficar salva a live. Vai sim. Eu vou colocar no IGTV, depois eu mando para a Aline também, para ela mandar para vocês, quem perder e tudo mais. Bom, vamos começar então? Vamos, por favor. Eu queria saber um pouco mais, assim, você foi em 2019, né, fazer mochilão pela Europa com seu irmão. E como é que foi, assim, vocês sempre tiveram vontade de conhecer? E como é que vocês fizeram, assim, para planejar a parte financeira, que eu acho que é o que mais pega, né? E as escolhas dos países, É. porque, gente, Europa tem muito país. Muito, muito. Quando eu decidi, falei assim, eu quero fazer isso, tô a fim de fazer esse mochilão, foi assim que eu tinha conseguido um novo emprego. E eu sabia que o valor ia ser, assim, muito mais alto do que eu tava ganhando na época, né? Eu era freelancer e, gente, acreditem se quiser, eu estava conseguindo viver com R$ 800 Ah, como? por mês. Mas era com a ajuda, né, de pai e mãe e tudo. Uhum. E assim que eu consegui um emprego novo, eu pensei, esse é o momento de guardar dinheiro para o mochilão. E antes, então, assim, eu consegui um emprego, resolvi guardar grana. Foi bem nessa escolha. Uhum. Então, guardei o dinheiro sem saber para onde eu estava indo, o que eu ia fazer. E comecei a pesquisar a partir daí. Falei, deixa eu dar uma pesquisada. Para começar a entender preço de passagem, começar a entender preço de hostel. O valor do euro na época, a gente pasme, estava 3,80. Ai, gente, olha que diferença! Pois é, isso era janeiro, né, de 2019. Uhum. Euro a 3,80 e faz 2 anos. A gente pensando nisso dá muita tristeza. Sim, bastante. Mas eu fico feliz que deu tempo de fazer aquele mochilão ainda no valor tão barato. É. Então, primeira coisa que eu percebi pesquisando, no inverno é muito mais barato ficar na Europa. Ah, Muito por mais causa do barato. frio, né? Sim, turista não vai para Europa no inverno. E eu até tinha curiosidade, porque nunca tinha visto neve, né? Pensei, Uhum. nossa, deve ser super interessante. E eu também eu já vou trazer para vocês benefícios de ser inverno. Primeiro, vocês não vão encontrar fila em lugar nenhum. Então Oh, você perfeito. chega lá, ó, nossa, cheguei no Palácio de Versalhes, que é um ponto turístico super forte, e não tinha fila, não tinha fila. Tinha fila para nada. E isso eu achei maravilhoso de no inverno. O preço é Uhum. mais barato, então o preço cai assim para Nossa, metade de tudo, sabe? caramba. Pois é, então, e as passagens também são mais baratas, né? Então fica a Então, dica, você que quer fazer um mochilão pela Europa, considere ir no inverno, gente. Não pega fila, é mais barato. Com certeza é, dá para aproveitar também, né? Dependendo de como é que tá, se tem muita neve ou não, né? exato. E eu pude ainda conhecer neve, assim, eu vi isso como um benefício porque nunca tinha visto neve, queria ter uma noção, falar, será que ver neve é legal? Não é tão legal quanto parece, assim, em filme, isso eu já adianto, Nunca não é vi. tão legal. Nossa, meu irmão já virou e falou, vamos fazer
briga de neve, a gente pegou neve na mão. Eu olhei pra cara dele, ele olhou pra mim e a gente falou, nossa, que bom que não existia isso aqui na nossa infância lá no Brasil, que a gente ia perder a amizade. Porque é muito dura a neve, assim, sabe? É ruim. Não sei como que a galera faz guerrinha de neve, não parece uma coisa muito legal. Caramba, bom saber. Então já vi aí, começou aí o meu planejamento financeiro. Eu vi que no inverno ia ser metade do preço. E eu tava bancando boa parte do meu irmão também, então por isso que eu já fiquei preocupada, assim, em tá pagando menos ainda, né? O quanto menos que foi possível. E aí, o que eu acho que é muito importante entender? A gente vê um monte de site, um monte de vlogueiro falando, passagem barata, isso e aquilo, vê nesse site aqui, que eles mandam promoção em cima da hora. Sabe aqueles voos que, tipo, não encheu e tal? Sim. Só que eu era CLT, gente. CLT não pode contar com isso. Não. Né? Você não pode tirar férias para daqui 2 dias. Então, infelizmente, a melhor dica que tem de passagem, que é para você ir a qualquer momento, é para quem é desempregado e tem dinheiro. Não era a minha realidade. Sim. E da maioria das pessoas. Exato, não é a realidade da maioria das pessoas que estão tentando se planejar para uma viagem. E aí, nisso, eu percebi que, me planejando para fazer a viagem, comecei a ver preço de passagem antes, né? Como que é o preço de passagem 3 meses antes, 4 meses antes? E eu continuei acompanhando isso por uns 2, 3 meses antes de comprar minha passagem. Boa. E aí percebi que se eu comprasse bem antes, como eu comecei a pesquisar no inverno, um inverno anterior, né? Uau. Então, como eu pesquisei muito antes, ia ter que dar meu tempo de férias, né? Que eu tava ali no emprego por 1 ano. Aí acabou sendo bem positivo. Eu comprei minha passagem mais ou menos 7 meses antes. Uau! Muito antes. E foi assim, honestamente, mesmo que o euro tivesse mais barato e tudo, eu achei muito barato. Minha passagem de ida, ela tava, até anotei aqui para não esquecer, mas ela tava em torno de 1.200 a ida, R$ 1.200, tá? E a volta, cerca de R$ 1.300. Entendi. Então, imagina, sabe, 2,5 ali mais ou menos para ir e voltar da Europa, eu achei barato. Lembrando que, agora contando, eu fui por Portugal, cheguei em Lisboa e eu voltei por Roma. Por causa da logística, né? Sim, por conta da logística, que a gente pode entrar nesses detalhes também. Mas aí, o que aconteceu? Eu tinha o meu salário que realmente era mais alto do que freelancer e comecei a cortar aquelas coisas tipo Uber, né? Eu buscava aqueles rolês em que eu não tivesse que gastar tanto, ou não tivesse que gastar nada. Tem o rolê que a mulher entra de graça. Uber, gente, é R$ 15 aqui, 15 ali. Quando você vê, já deu R$ 1.000 no final do mês. Exato. E eu trabalhei numa emissora de cartão. Eu vi isso acontecer demais. Não, teve uma vez que eu fui contar coitado, contei com um senhorzinho, ele falando assim, não é possível que deu tudo isso. Eu falei, vamos contar um a um aqui. Dá, gente, não percebe porque é R$ 15 de Uber, mas é 15 vezes 20, aí já era. Quando eu fiz intercâmbio também, eu comecei a cortar tudo, parei de sair, comecei a vender roupa e o euro tava tipo 2,30 na época. Não, então, ó, exatamente. E eu diminui muito, não parei de sair, porque acho que é importante para a saúde mental, quando nós não estamos numa pandemia, no caso. Sim. Na época não estávamos, então não deixei de sair, mas eu saía fazendo aquele meu máximo para manter um limite nessa saída. Então, eu aproveitava sempre que tinha o happy hour da empresa, que eles mesmos que bancavam cerveja, eles que bancavam as coisas, achava ótimo. E não gastava assim a mais com... evitava beber muito. Cerveja a gente pensa que não gasta, mas a gente gasta muito com cerveja. Gente do céu, a gente gasta muito com cerveja. Sim, se cortar rolê, cerveja, essas saidinhas de Uber, você pode fazer um mochilão à vontade no final do ano. Fez muita diferença pra mim, fez muita diferença. Teve um período, quando eu tava mais próxima do mochilão, que eu falei, eu vou parar de beber. Porque eu vi que eu tava dando assim quase R$ 300 de bebida, sabe? Porque ficar comprando cerveja no rolê, não é nem todo dia, não era nem alcoólatra, gente, juro. Mas o que você sai pra beber com os amigos, um balde que você paga, você já começa a descontar ali, né? Todo final de semana que você sai. E aí um cineminha hoje já sai por R$ 50, pipoca tudo, fica difícil. Então se você quiser Então, fazer um mochilão,
compra o máximo de antecedência antes da passagem e tenta ir É, cortando esses gastos, né, aos poucos. exato, exato. Aí fui cortando gasto, tudo, consegui guardar toda a grana. Mais pra frente eu falo aqui na live quanto que eu gastei no total. Então, ó, fica até o final aí pra você ver tudo, hein, quanto que ela gastou. E assim, como é que vocês escolheram os países? Porque eu acho que é uma tarefa muito difícil, né? Vocês fizeram quantos dias de mochilão? Mega difícil, foram 28 dias. Foram Olha. 28 dias. A gente queria conhecer tanto o leste quanto o oeste europeu, né? Porque tem muita coisa legal. Uhum. E aí a gente já cortou de cara, assim, o leste, a parte de Croácia, tudo. Teve que cortar. Não tinha como fazer ao mesmo tempo Portugal e ir lá para Croácia, para a Rússia, né? Nossa, muito longe. Pois é, e a gente tinha algumas prioridades. Então eu parei para pensar, as prioridades tinham mais a ver com aqueles países europeus que a gente conhece nas aulas de história, né? Queria muito conhecer Louvre, ver minha prima que estava lá por Paris, queria também passar por Portugal, porque pela conexão que eu tenho na história da minha família, né, da árvore genealógica, o pessoal Sim. veio de lá, então eu queria muito ver como que era Portugal, né, terra dos Uhum. meus parentes, dos antepassados. Tem alguns parentes lá, mas que eu não conheço. Legal. E minha amiga também estava morando lá, minha amiga Cíntia. Tá morando lá, aliás, até agora. Então eu fui, inclusive, para casa dela. Tá aí uma Uhum. dica número 2. Se tiver alguém que tá morando por lá, puder dar um sofá, gente, Gente, eu faz faço toda a muito diferença. isso, porque a primeira vez que eu fui lá para Inglaterra é porque minha prima estava morando lá, então a gente não gastou nada com acomodação. E eu tô perseguindo minha prima, agora ela tá na África do Sul, eu já quero ir lá também, ficar na casa dela. E uma vez que eu fui para outro lugar também, fiquei na casa de parente. Então, gente, se conhece alguém que tá morando fora, aproveita. Sim, faz toda a diferença. Se a pessoa puder te acomodar, for tranquilo. Uhum. Eu tinha 28 dias para ficar, então 28 dias de alojamento vezes 2, porque eu tinha um irmão também. E como eu disse, ele não estava trabalhando na época, então eu banquei uma parte assim da viagem dele. Então, tiver como acomodar. E em Portugal eu queria ficar bastante tempo. Fiquei acho que 5 dias em Portugal. Tem muita Conheci coisa para ver, né? muita. Para quem gosta de Minas Gerais, lembra bastante Minas Gerais, mas com aquele ar europeu, né? Ah, que legal. Mas parece muito assim com o roteiro histórico de Minas. Você vê um monte de pedraria em tudo que é lugar. E aquelas igrejas gigantescas. Tem também castelo, né? Então muda um pouco do panorama de Minas Gerais, mas é muito legal. Uhum. E curti pra caramba. Foi difícil escolher esse roteiro. Nisso que a gente foi trilhando ali, foi vendo, tivemos que cortar lugares que a gente queria muito conhecer, tipo a Irlanda. Queria muito conhecer a Ai. Irlanda. Né, nossos amigos estão lá também, o Vini e a Tina. Uhum. E eu já ia aproveitar até pra, né, dar um oi, conversar um pouco, ficar um pouco com eles. Mas eu tinha que escolher entre ir pra Irlanda ou ir pra Itália dentro desse Ah. roteiro. Porque ou eu subia mais ou eu descia mais. A E a Itália não grana tem também não como. ia permitir. Então, se eu fosse para Irlanda, eu ia ter que cortar Amsterdã e Itália. E eu não queria Não. cortar de jeito nenhum, Amsterdã também não. de jeito nenhum, gente. Era meu sonho conhecer a Holanda. Falei, cara, não vou poder abrir mão de Amsterdã e Itália para ir para Irlanda. Então foi com muito peso no meu coração que eu tive que cortar a Irlanda do meu roteiro. Uhum. E em cima da hora, quando eu estava fazendo a viagem, eu também cortei Madrid. E também foi em prol de uma coisa muito boa. Eu Ah. cortei Madrid porque eu estava apaixonada por Barcelona. Falei, não compensa sair daqui mais. Eu não vou mais embora. Como que eu vou voltar para o Brasil depois de Barcelona? E, gente, assim, eu quase não passei por Barcelona. Eu super achava que era, vai ter umas obras de Gaudí, vai ser interessante, assim, a arquitetura, mas é muito mais que isso. Nossa, todo mundo fala de É muito Barcelona. mais. Todo mundo que passa lá se Nossa, apaixona. nossa, é incrível, é incrível. E, honestamente, acho difícil eu ter voltado. Eu voltei, mas com dor no coração. Quem sabe, né? Você vai pra lá ainda de novo. Né? Vou, com certeza. Com certeza. Outro lugar que eu acabei conhecendo, eu incluí um lugar no roteiro no meio do caminho, Hum. foi Edimburgo, né? Imprevistos acontecem, viu, gente? Então, às vezes, você pode fugir É, ali do seu roteiro. Eu fui pra Edimburgo, exato. eu gostei, mas eu nunca passei tanto frio Nossa, na eu minha gostei. vida.
Também. Eu fui para Europa. Eu tive alguma coisa que aconteceu que eu fui para Europa no momento que estava tão frio que eles falaram que fazia anos que não nevava em Paris. E eu cheguei em Paris nevando. Nossa, você viu neve em todos Tava os muito lugares. frio. Nossa, vi muita neve. Em Londres, um dia antes de ir para Londres, tava anunciando assim nas reportagens. Olha, porque tava com tantos centímetros de neve nas ruas. Eu falei, nossa, eu queria ver neve, mas não tanta. Mas assim, isso te impediu de fazer algum passeio? A neve, o frio? Teve um passeio que a gente considerou ir e que, na verdade, foi até bom a gente não ter ido porque era muito caro, que era a Euro Disney. A Hum, Euro Disney seria complicadinho ali, porque muitas atrações não estavam funcionando por causa da neve, né? Por outro lado, teve passeios que foram muito melhores. O próprio Castelo de Versalhes, que não tinha nenhuma fila, não só o fato de não ter fila, mas aquele jardim embaixo da neve foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Pé frio. ai, que Sou pé lindo. frio mesmo. Pé frio, mas você economizou. Nossa, sim, economizei demais. E aí, como que eu fiz para economizar no transporte? Você imagina? Porque assim, eu tinha uma ideia de roteiro, mas eu tive que dar uma de louca lá para conseguir ir em um lugar a mais, para conseguir cortar lugar. Essa é a minha dúvida, porque, você quer ir para 10, 15 países. E a logística? Tipo, tem trem, ônibus, metrô, tem até ferry, né? Ferry boat. Então, como é que Uhum. foi para você saber, como é que eu faço para ir de um país para o outro? É. Minha primeira ideia foi assim: vou pagar aquela passagem do trem, né? Que passa pela Europa toda, Uhum. porque é uma vez só que você paga pro mês inteiro. Ah, é Aí quando eu vi perfeito. lá, aí quando eu vi o tanto de euro que era, e eu vi quanto que era passagem de última hora dentro do meu roteiro, assim, Ah. é mais barato ir de avião em todos os negócios do que você ir de trem. Que doideira. Pois é. E eu super pensando, não, o trem vai estar super mais barato, vai valer a pena ir de trem. Não compensava mesmo de trem. E Nossa. Fica a dica, gente. não compensava de trem. Então, a gente viu que alguns lugares eram tranquilos e de ônibus, né? Tipo, era bem fácil para comprar o ônibus, tudo. Tipo Para outros não onde? valeria a pena. Então, eu vou dizer que a gente viu que dava e tudo, mas não compensa, tá, gente? A gente fez isso, já deixo aqui a dica, não faça. A gente foi da França para Londres de ônibus, de Londres para Edimburgo, a volta também de Edimburgo para Londres e de Londres para Amsterdã. Tudo isso foi de ônibus. Hum. Em Portugal também, de Lisboa para Porto, a gente foi de comboio, que é tipo um trem, é diferente. É diferente que o comboio. Esse daí, assim, por que que não compensa esses ônibus? Hum. Como que é o ônibus no Brasil? Delícia, semileito, É. confortável. O que não é semileito, vou falar a verdade, também consigo dormir nele. É Uhum. bem acolchoado, eu não sou uma pessoa que sou muito, precisa, né, ter muito espaço, muito isso, muito aquilo. Mas lá é um ônibus pior do que o que a gente vê na cidade. Nossa, é aqueles bem velhos. Nossa, e cadeira dura, não tem um negócio fofinho, sabe? Péssimo, péssimo, péssimo. Nossa, não Não sabia. peguei, nossa, não peguei um ônibus que valesse a pena ali. O terminal Capelinha é mais confortável do que aqueles ônibus. Imagina, é muito bom terminar o capelinha. Tem ar-condicionado. Sim, nossa, eu adorava pegar aqueles ônibus perto de casa que dava pra dormir, que é uma beleza. E ônibus interno na Europa, não conte com isso. O ônibus vai ser péssimo, só que eu não sabia disso. Nossa, gente. Valia a pena ter guardado um pouquinho mais de dinheiro, ter feito tudo de avião, ou Uhum. realmente tudo de trem. Tudo de avião, foi o que eu disse, ainda sairia mais barato do que ir de trem. Nossa, mais E barato e rápido também, né? sim, super rápido. Ainda, a velocidade do trem é a mesma que a do avião, porque é trem bala. Nossa, que louco! Você acredita? Então eu fiquei com muita vontade de conhecer, mas não foi o momento. Muito caro. Ah, então você não chegou a pegar o trem, só o Não, ônibus e avião mesmo. exato. Trens que eu peguei foi aqueles metrôs, né, internos de cada cidade. Uhum. Então, eu fui pensando assim, se eu tivesse que
pegar avião aonde seria. O roteiro, por exemplo, de Porto para Barcelona é muito grande. De Madrid para Paris, eu ia para Madrid ainda na época. De Madrid para Paris também era muito grande. Então, esses dois eu sabia que ia pegar avião. Amsterdã para Roma, com certeza avião. Alguns eu não tinha outra opção. Então, eu vi quanto que ficava a passagem em cima da hora desses locais. E aí, o pulo do gato, gente. O pulo do gato que aconteceu. A Mel sabe muito bem como que é avião na Europa. Tem um... Ryanair. Avião na Europa, existem opções que são muito baratas. Mas Gente, como que ela fica muito barata? deixa eu só falar um negócio. Quem já viu Friends vai lembrar daquele episódio do Joey viajando com um monte de roupa. É isso. É isso, é isso. Porque você vai ter passagens muito baratas, desde que você só tenha bagagem de mão, né? E a de colo. Quando eu vi isso, eu falei que eu vi assim, a diferença de valor, se você só usasse essas duas, aí eu entrei no maior desafio dessa viagem. Parei toda a viagem com uma bolsa de colo e uma de mão. Não levei bagagem grande. Nossa, acho que é a melhor coisa para um mochilão, né? Porque imagina, você faz várias viagens, vai ficar carregando a malona, não dá, né? É. Conta aí, conta aquela história maravilhosa de quando você teve que pegar o Ryanair e não sabia, não cabia as coisas, como que era? Nossa, então, a gente pegou, né? E eu não sabia como era. Aí a mala que eu tava levando já, tipo, tava muito pesada e tal. E a gente teria que deixar algumas roupas pelo caminho. Aí a gente começou a vestir, começou a colocar, tipo, 4 calças, 5 casacos. Acho que eu ia pra Paris, eu acho. E foi assim, é a vida do mochileiro, gente. Porque, gente, era o dobro do preço se fosse levar a malona, sabe? E aí eu pensei, bom, vou levar uma boa calça jeans, vai estar inverno. Eu não vou usar shorts no inverno da Europa, que aparece, então já nem considerei levar shorts. E abrir mão de alguma coisa, tipo assim, eu queria ir num rolê mais bem arrumadinha e tal. Eu abri mão disso pra pegar roupas mais casuais, mais assim, boas pra todo o tempo. Sim, aquelas peças-chaves, né? Tipo, uma calça jeans, uma leg, Exato. o Uma tênis. sapatilha, beleza. Eu viajei, tinha uma sapatilha e um tênis, né? Do que eu usei assim de sapato. Um tênis bom, ele era muito novo. E isso foi, na verdade, ruim ele ser muito novo. Eu queria ir com um tênis novo, bonito. E aí esse tênis, ele começou a escorregar na neve. Porque eu não tinha nenhuma aderência embaixo, eu nunca tinha andado com ele direito. Putz, você foi com o pior tênis possível. Exato. Mas independente, foi uma viagem maravilhosa. Eu só me arrependi de realmente ter ido com roupa na minha mala, porque é uma pechincha a roupa na Europa. É uma pechincha. Nossa, eu cheguei a comprar um casaco, tive que comprar aquele casaco. Fui obrigada. Ele era o casaco mais lindo que eu já tinha visto. E tava 13 euros. E o euro a 3,80, sabe? Tipo, R$ 70 o casaco. Era um casaco de couro PU, né? É um couro falso. Lindo, 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 lindo. Por R$ 70 eu falei, nunca que eu vou encontrar isso aqui no Brasil. Nunca. Comprei uma camiseta por 3 euros. É uma pechincha. Roupa Nossa, lá. e assim, quem tá viajando no inverno, então, você acha que compensa levar pouca peça e comprar lá? Porque lá eles têm as roupas preparadas pro inverno, né? E não é caro. Exato. Exato, não é caro. Ainda mais, eu passei primeiro em países mais baratos, né? Como Portugal e Espanha. Ah, você pensou nisso justamente porque era mais barato? Não, foi sem querer. Até porque foi o que eu disse, minha mala já estava pronta. Se eu soubesse, eu ia de mala vazia e tinha comprado roupa lá em Portugal. Portugal é o mais barato para comprar roupa ali. E na mesma loja, às vezes. Teve loja que eu fui, a mesma loja, que eu conheci a loja lá. Qual que é o nome daquela loja, Nel? É uma loja que tem toda a Europa. Isso, Primark. Eu fui na Primark de Portugal. Depois eu fui na da Espanha. Eu fui em todos os países na Primark, gente. É tipo a C&A, entendeu? Que tem em todo lugar, assim, só que na Europa. E era muito barato. Tem Só que tudo. mudava o preço. Tem tudo, 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 tudo. Só que mudava o preço. Em Portugal era bem mais barato do que quando você chegava lá na Inglaterra. Bem mais barato. Viu, bem mais. gente?
Fica a Então vale dica. a pena passar lá antes, vale a pena comprar umas roupas de Portugal antes. Opa, vou lá. Na Itália também achei muita coisa barata, mas na Itália eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, assim, não tinha coisa roubada ali no meio. Porque, assim, tinha muito mercado informal, né? No dia que eu tava lá no domingo. Eu passei alguns dias, mas no domingo eu lembro que eu andei mais, assim, e vi aquelas feiras de rua. E aí, como era aqueles. Feiras de rua mesmo, assim. Tinha uns casacos muito bons por 1 euro. 1 euro. Eu falava, Nossa. isso aqui tá muito estranho, tá achando que isso aqui foi roubado? Achei estranho demais. Era um casaco bom, você não via desfiado, você não via cheiro estranho, sabe? Eu pensei assim, bom, no mínimo isso aqui é um brechó, só que assim, tava num estado muito bom, é aquele tipo de casaco que você não encontra aqui no Brasil, muito barato. E algumas coisas só tem lá, então, pro frio que eu tava passando, eu tive que comprar um solado diferente pro meu tênis, tive que comprar aquelas leggings com pelo dentro. Ah, e aquelas segunda pele também, né? Que ajuda. Isso. Eu não usei segunda pele, meu irmão usou, mas eu deveria ter usado, porque realmente faz muito frio. E eu comprei uma touquinha lá, que é totalmente diferente de touca que a gente encontra aqui, que ela tem pelo também dentro. Não pelo de animal, gente, pelo amor de Deus. Mas é uma lãzinha assim, sintética. E aquece demais, é muito diferente do que a gente tem aqui. E o pessoal fala, ai não, porque casaco aqui é difícil de encontrar um que prepare, tem lugares que vendem, né? Pra frio de tanto, frio de tanto. Meu irmão comprou, não adiantou nada. Porque o frio de lá é pra casaco que vem de lá. Não adianta você comprar aqui casaco pra ficar lá. É diferente, é Gente, diferente. não adianta. É triste, né? A Mel sabe melhor que eu, que ela ficou um tempo, foi na Irlanda mesmo, né? Que você ficou. Mas eu lembro quando eu fui da Irlanda lá pra Edimburgo também, na Escócia. Eu fui de avião, eu paguei, sei lá, acho que 20 euros a passagem e era tipo 50 minutos de voo só. E eu fui com 3 blusas de frio que eu trouxe do Brasil, 3 blusas boas. Gente, eu nunca passei tanto frio na minha vida. Então, se você vai fazer mochilão, se você vai pra Europa no inverno, leva tipo aquele casaquinho bom seu, né? Aqui do Brasil só um. O resto você compra lá. Exato, não compensa comprar aqui, não compensa. O de lá vai estar mais barato e vai ser conivente com aquele, né, clima. Isso. Porque, infelizmente, a gente não encontra nenhum que compense para esse clima nosso. E assim, como é que foi essa parte de acomodação? Porque a gente já sabe mais ou menos como vocês escolheram o transporte. E vocês ficarem em hostel, albergue, como é que foi, assim? O que vocês recomendam também para quem vai fazer mochilão? A gente ficou na casa da minha amiga no primeiro país, né, que foi Portugal. Sim. O segundo, que foi a Espanha, a gente já não tinha ninguém que a gente conhecesse. E aí a gente foi pro hostel, né? A gente foi pro hostel, na verdade, primeiro a gente foi em Porto, e foi uma experiência horrível. Nunca tinha ido pra hostel. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Ainda Sério? tem 20 dias de viagem pela frente. Uma experiência horrível, porque tinha uma brasileira. Tinha uma brasileira. Sempre. Ela começou a conversar no quarto, era tipo 11h30 da noite, e não calava a boca. E não tava conversando com alguém, ela tava no telefone, brigando feio com algum amigo dela que foi pra outro hostel. Porque algum combinado deles da noite estava dando errado, era pra eles irem juntos pra um bar X, sei lá, ela tinha acabado de sair do banho. E eu pensando, caraca, ela não se toca que tá tipo o quarto inteiro dormindo. E ela fazendo esse alvoroço, gritando no quarto, assim. Eu falei, gente, não é possível. Eu pensei muito em ir lá falar com o pessoal do hostel pra, né? E aí eu fiquei com mais medo ainda de falar e não fazerem nada a respeito. Eu falei, gente, que furada que eu me meti. Nossa. E foi o único hostel que a experiência foi tão ruim, graças a Deus. Geralmente Porque... a experiência é boa, mas pode acontecer essas coisas chatas, né? Não tem como a gente prever. Sim, o local era maravilhoso, mas eu já fiquei assim bem decepcionada. Tive que eu coloquei um fone de ouvido e foi assim que deu pra fazer, né? E meu irmão também. Depois ele falou comigo, nossa, se for assim todo o quarto, a gente vai ter que algum dia buscar um hotel assim pra dormir mais tranquilo. Infelizmente não. Inclusive em Barcelona, que foi o segundo,
Tô até nos meus stories, eu até separei, pra depois se alguém tivesse curiosidade. Em Barcelona, eu lembro que a gente chegou no quarto, assim, era tipo 1 da manhã já, era muito tarde. E não tinha ninguém no quarto, e o quarto lotado, tá? Todo mundo no rolê. Olha, 1 da manhã. Todo mundo no rolê. E eu queria acordar cedo, porque queria ver as obras do Gaudí, queria fazer um tour turístico. E, nossa, aliás, acho que foi o segundo dia. O primeiro dia, acho que eu, na verdade, saí, se eu me lembro. Acho que eu tinha acabado de chegar no hostel e o cara já chamou a gente pra ir pro rolê, que durou, né, o dia todo ali, a noite toda, a madrugada. Só Eita. chegamos de manhã. Mas a gente ficou só em hostels, né, conforme a gente foi Uhum. passando nos locais. Sempre quarto duplo, né? Como eu tava com meu irmão, me senti bastante segura. Então, quem não Ah, tem tanta segurança, existe hoje, a maioria dos lugares, quarto para mulheres. E sim. sempre tem uma cabine para você guardar suas coisas e trancar, sabe? Uhum. Eu sempre dormia com a minha doleira, mas de resto eu colocava na cabine para trancar. Pouquíssimos lugares não tem, mas eu, assim, não aconselho dormir em um lugar que não tenha, porque afinal de contas está dividindo o quarto com os outros e não dá pra você sair acusando, acho que foi fulano que É, levou alguma coisa. eu lembro que eu já dormi em quarto misto, né? Homem e mulher. Não gostei, porque os caras roncavam demais e tal. Já dormi em quarto só com mulheres também. E assim, se não for muito caro, eu prefiro, tipo, sei lá, um quarto eu e minha amiga, só um amigo. Mas realmente, Uhum, pra quem tá fazendo mochilão, a gente tem que abrir mão do conforto às vezes, né? Pra economizar. sim. Mas sabe que eu gostei. Eu e meu irmão a gente chegou a ficar em um hostel que a gente foi em um quarto só com 4 pessoas. Mas eu gostei Hum. mais da experiência no quarto lotado, Ah, cheio de gente. é? Por quê? Gostei mais. Desde a primeira noite em hostel, a gente acostumou a dormir com o fone por causa daquela mulher gritando, né? Uhum. Então, pra gente ter um pouco mais de paz, colocar o fone ali e tal. Então, em relação a dormir, foi tranquilo. Acho que só também no de Barcelona tinha um velhinho, muito velhinho, maravilhoso aquele cara. Ele roncava muito alto. Ele era de São Francisco. Depois que a mulher dele faleceu, ele começou a viajar o mundo. Coisa Que louca, legal. assim. Pois é. Gostei muito de conhecer ele. E e aí ele roncava, mas nos outros quartos nada disso aconteceu, de ronco, nem ninguém conversando, foi bem tranquilo. E por que que eu gostei de estar num quarto com muitas pessoas? Porque me aproximou das pessoas, de conversar mesmo com elas, sabe? Aham. Então eu conheci gente do mundo inteiro em momentos que eu tava ali, sei lá, dobrando minha roupa em cima da cama, sabe? Que E gostoso às isso, né? vezes demais, gente pedindo alguma dica, algum conselho, porque acabou de chegar no hostel. Então eu acho que a troca foi maior nos quartos que tinham muita gente, nos Hum, quartos que estavam lotados e tudo mais. E como tava assim, eu e meu irmão, solteiro, jovem, tudo, a gente queria fazer aqueles roteiros jovens de conhecer mais gente, de expandir mais a nossa cultura, assim, de experiências mesmo, entender outras experiências de outros países. Foi muito boa a ideia de ir para quarto compartilhado com 8 pessoas. O máximo que a gente ficou foi um quarto de 20 pessoas, que foi na Holanda, em Amsterdã. Nossa, e aí? Tipo, todo mundo doidão, né? Ah, eu vou te dizer que sim. É difícil, né? O turismo de Amsterdã, ele é muito forte pela situação das drogas que são ilegais nos outros países, né? Então, sim, você via muita gente chegando meio chapada no quarto, mas gente chapada é super fácil de lidar, né? É. Você empurra ali, a pessoa fica tranquila. Tava todo mundo bem tranquilo em Amsterdã, na verdade. Eu lembro que no hostel eu não podia fumar, não podia ingerir nada que fosse legal em outros países. Acho que para manter uma política, né, de aqui pelo menos vamos tentar ficar sóbrio. E Uhum. real, não vi ninguém caindo. Não vi ninguém caindo. Só vi gente chegando com o olhão vermelho, chapado, comendo muito. Foi o máximo que eu encontrei assim em Amsterdã. E o que eu gostei muito de Amsterdã, aliás, foi andar nas ruas de noite, porque tem muito painel colorido, muita coisa assim. É muito bonito, né? Amsterdã é muito bonito. Uhum. Só me arrependo de não ter conhecido mais a Holanda mesmo, assim. É um dos arrependimentos, não ter tirado um dia para ir mais a fundo na Holanda, conhecer o interior mesmo. Falam que é muito bonito. E não conheci, só conheci a cidade grande mesmo, Ah, fica Amsterdã. pra próxima, né? Quando você voltar Fica, lá, você fica, conhece. Mas foi com tranquilo o quarto certeza. com 20 pessoas, assim, deu pra dormir de boa?
Muito, ninguém fazia barulho lá. Eu acho que foi o quarto onde as pessoas eram mais éticas. Ai, que De bom. todos que eu passei. De todos os quartos que eu passei. Em Londres teve uma situação muito engraçada. A gente estava dormindo no quarto. Eram só 4 pessoas no primeiro hostel que a gente foi em Londres. A gente dormiu em Uhum. 2 diferentes, né? E nesse que eram 4, estava eu, meu irmão, um rapaz que provavelmente era de Londres, mas estava dormindo em hostel. Porque eu olhava pra cara dele, eu via que ele era britânico. Era muito claro que ele era britânico. E um outro, ele era do sul da África, mas eu não sei de que país que era. Não deu pra entender muito bem. Porque o sotaque dele era muito forte. Mas assim, deu pra gente conversar um pouco. E aí teve uma hora que esse cara acordou no meio da noite. Porque tinha um pessoal numa varanda que era muito perto da nossa janela. E era o pessoal de dentro do hostel. Hum. E eles estavam falando como que falava chuva em português. E ninguém era brasileiro. Ué? Ninguém era brasileiro. É porque um rapaz desse grupo, um londrino lá, um cara que é inglês, queria falar que ele já esteve no Brasil e que quando está chovendo, o que nós falamos no Brasil é tá chovendo. E aí ficou todo mundo, vários gringos repetindo, tá chovendo, tá chovendo. E eu, nossa, que ridículo. Mas assim, é muito engraçado. Porque todo mundo com sotaque. Quem tava ensinando era o inglês. O inglês tava ensinando a galera Olha a isso. falar. E aí tava todo mundo, tá chovendo, tá chovendo. E eu, gente, o que tá acontecendo? E aí esse cara ficou muito bravo, esse africano que tava no nosso quarto. Eu não lembro o nome dele e nem lembro o país do Sul da África. Ele até falou, mas eu não entendi, na verdade, o país. Era meio estranha a pronúncia. E aí ele ficou puto, ele falou, they talk, 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 talk. I will stop them. Aí ele saiu do quarto e só dava pra ouvir ele gritando com os gringos lá fora. Nossa, gente. Olha, errado não tá, né? Ah, mas chega na boa, tá todo mundo É, viajando, todo mundo querendo verdade. clima leve. E eu escutei ele no telefone com alguém da família dele. Ele falava em francês, mas com essa pessoa da família ele falava inglês. E Ah, aí eu entendi que ele, na verdade, estava procurando um lugar para morar em Londres e não estava conseguindo um lugar para morar. E aí por isso que ele hum, estava no hostel. Então acho que isso que deve ter deixado ele ainda mais cansado, assim, sabe? Tipo, quero morar em lugar e não consigo porque não tem documentação. é, Mas no telefonema ele disse que estava conseguindo, gente. Então eu vou ficar feliz por ele. Ele torcer. falou que estava conseguindo uma documentação. Ah, que Mas bom. foi isso, assim, bastante hostel e eu marcava o hostel bem em cima da hora. Porque como eu tinha meu roteiro, mas eu queria ter a liberdade, tipo assim, se eu quiser ficar mais um dia eu fico, que nem aconteceu em Hum, Barcelona, que eu cortei Madrid do meu roteiro. Por conta disso, eu marcava com o hostel um dia antes. Então, caramba! E deu certo. mas então, mais uma vantagem do inverno. Não vai estar lotado, não vai ter hostel lotado, gente. Não vai ter hostel lotado. Se você tá indo em cima da hora, o preço do hostel vai estar mais barato e você pode marcar no dia que vai ter lugar. Perfeito. E o valor bom, né? Porque é baixa temporada. Exato. Caramba, que Exato. legal. Nossa, eu recomendo muito fazer uma viagem assim em baixa temporada. Em alta temporada, só se você já tem uma coisa muito específica assim que você quer fazer na alta temporada, ou porque você Uhum. não suporta o frio de jeito nenhum. Ah, então, amiga, eu Não. não gosto. Eu acho que eu não me daria bem viajando no frio, apesar de ser bem mais barato, né? 30 dias, 28 dias que eu fiquei foi muita coisa. E eu lembro que eu já tava sofrendo com frio de Barcelona e um cara riu da minha cara. Ele falou assim: Mas você não tá indo pra Paris? Paris tá nevando horrores. E eu pensando: Ai meu Deus do céu. Caramba, meu. Você Pois pegou é, eu neve em achava vários que eu gostava de lugares. frio. Peguei neve a partir da França, peguei neve até Amsterdã. Amsterdã até que não, lá foi mais o vento, assim. Uhum. E a partir de Amsterdã, Itália já não mais, mas Edimburgo, Londres, Paris, tudo cheio de neve, cheio de É neve. muito frio, né? Portugal e Espanha acho que são os países mais calorzinho mesmo, né? Sim, Itália também estava tranquilo, só foi difícil no Vesúvio, mas especificamente no vulcão, porque era muito alto, então ventava Ah. demais, foi um frio também desgraçado. Mas assim, eu achava que eu gostava de frio e eu descobri que não tanto. É melhor o frio do Brasil, né? Esse a gente aguenta de São Exato. Paulo, o resto. Frio de São Paulo é perfeito. E amiga, como é que foi a parte da alimentação? Porque
vocês já estavam ali economizando, estavam indo para hostel. E essa parte de Uhum, alimentação, porque não é muito fácil, né, você se adaptar à comida dos outros países, ainda mais de vários uhum. países. E também ter que economizar nessa parte, né? Como é que foi isso para Sim, vocês? real. E tem mais uma coisa delicada. Na época eu era vegetariana, ovo-lacto vegetariana, né? Uhum, Então, para quem não sabe, hoje eu sou vegana, não como nenhum derivado animal. Naquele período eu ainda comia ovo, tomava leite, queijo, só que não comia nenhum tipo de carne. Então eu também tomei todo o cuidado de entender como explicar que sou vegetariana, né, nos países. Pensei assim, como que eu vou explicar sem ser rude? Deixa eu ver se isso aqui é tranquilo, né? uhum. E aprendi em francês como falar. Como Je suis é? végétarienne. Je suis végétarienne. Ah, que bonito. Bem tranquilo, facinho. Tive que aprender. Falei assim, deixa eu aprender para ter certeza que tá tudo certo. Então, além de eu estar economizando dinheiro, tinha o fato de que a minha comida, eu não ia abrir mão dela ser vegetariana e não Uhum, queria gastar também uma penca de grana. Então, o que que eu percebi? A experiência gastronômica, ela vai ser meio relevante em alguns lugares, sabe? Você vai querer conhecer algumas coisas. Então, na Itália, eu uhum, não ia abrir mão de comer aquela pizza italiana, sabe? claro. E como eu ainda comia ovo, leite, ainda era mais tranquilo de se virar nesse sentido, Uhum, eu parei para prestar atenção aonde não era tão importante para mim. Então, por exemplo, em Portugal, o que, que é o forte deles? É o peixe, a culinária de fruto do mar. Eu já uhum, não como. Então, ali ah, eu foquei em tentar comer um pouco mais de mercado, uhum, né? Em um outro lugar, quis ter uma experiência que, nossa, que lugar bonito, sei o que, quero comer aqui. Então, quando a gente faz uma viagem assim nesse sentido, mochilão, quer economizar, você tem que pensar no quanto a experiência gastronômica é importante para você. Cheguei em Paris, por exemplo. Em Paris, todos os restaurantes são muito caros. você comeu Não tem como se croissant? resistir. Comi croissant. Ai, aqui eu até de lembrar do croissant já dói meu estômago aqui, de tão gostoso que tava. Ah, e uma pergunta. Falam que as pizzas da Itália não são tão boas que nem as do Brasil, é verdade? É polêmico esse assunto. É polêmico porque, assim, eu entendo por que falam isso, mas eu Hum. discordo. Eu gostei mais É? da Itália. Por que que eu discordo? Eu vou explicar por que que preferem. As pessoas preferem a de São Paulo, inclusive italiano, que às vezes vem para São Paulo. Italiano talvez não, vai. Mas assim, as outras pessoas de todos os outros países vêm para São Paulo. E é de São Paulo, viu? Se você for no Rio, a pizza não é igual, no Sul não é igual. A pizza de São Paulo é incrível. Uhum. E assim, você tem aquela camada boa de queijo, entendeu? Você tem um recheio firme. E massa, a gente sempre tem muita opção em relação. Tem muita coisa de massa fina, massa de pastel, massa fofa, grossa. Você tem tudo que é opção em São Paulo e todas têm bastante recheio. Na Itália, não tem nada de bastante, tem quase nenhum recheio. Eles vão jogar Ah. uma pitada de recheio ali. O queijo, a mussarela, quando você vai comer assim com mussarela, é uns pedaços de mussarela jogado no meio da pizza. Não é tipo ela coberta de Ah, mussarela. já não gostei. Não é ela coberta, é só uns negócios jogados. E quando eu olhei, estranhei. Falei, oxi, estão fazendo aqui uma miséria? Você quer que eu pague mais e parar de fazer miséria na minha pizza? E ela é menor também. Então você come sozinho uma pizza, tranquilo. Eu comi Uhum. minha pizza assim, uma refeição, você come a pizza sozinha. E, e aí, tipo assim, por que que eu preferi? Eu achei mais leve, achei mais gostoso, comer minha pizza inteira, tudo. E o queijo que eu comi na Europa, eu achei muito mais gostoso que o queijo que eu conhecia daqui do Brasil, que eu conheço aqui do Brasil. Ah, é? Não Olha. sei dizer o porquê, amiga. Não sei se é menos ou mais gorduroso. Não sei o que que tem de diferente. O cheddar, nunca gostei de cheddar aqui. Aquele negócio muito laranja, sempre detestei. E o de lá era outro esquema, era gostoso. Eu gostava Ah. daquele cheddar. Então, o queijo lá era diferente. Eu gostava mais daquele queijo. E eu gostei dessa proposta. Porque, por mim, até aquela massinha da pizza, eu sempre gostei de comer ela ali crua, sozinha. Então, eu gostei da proposta da pizza com menos recheio. Uhum. Mas, por isso que eu digo que é polêmico. Dificilmente alguém vai preferir a pizza ali de Roma, da Itália, de Nápoles, que seja, do que a de São Paulo, né? É, Provavelmente você vai gostar mais da de São Paulo. é que a gente tá acostumado também, né? Eu lembro quando eu fui Uhum. pra Londres a primeira vez, que eu fiquei lá 20 dias com a minha irmã. Meu, eu comprava aqueles, acho que era no mercado, no Tesco,
comprava, tipo, comida pronta. Era macarrão com atum, era 1 libra. Você chegou a fazer isso também no seu Nossa! mochilão, de pegar comida barata do mercado? Peguei. É, então, na França eu não tive nem opção, porque era muito caro os restaurantes que passei. Uhum. Eu cheguei a comer, assim, o que que eu comi, assim, mais de comer fora? Peguei croissant, mas croissant é tipo padaria, você tá comprando o valor ali do pãozinho francês. Então eu comprei uns croissants. Uma coisa que eu queria comer, que eu esqueci, foi o creme brulee. Eu queria, esqueci total. E agora eu já não como mais, porque eu não tomo leite. E, como se fala? Ok. Crepe. O crepe francês eu cheguei a comer em um restaurante também, porque adoro crepe. E naquele modelinho francês eu acho maravilhoso, que você só fecha e fecha e fecha. Eu gosto de panqueca, gente. É pensar numa panqueca dobrada, assim. É outro modelo de panqueca. Uhum. Mas assim, a França era muito cara. Então, deixei pra comprar a maior parte no mercado e a diferença era absurda de restaurante pra ter comprado no mercado. E tá aí mais um ponto bom de hostel. Um hostel normalmente tem uma cozinha pra você fazer sua comida. Isso que eu Não ia são falar. todos, mas você precisa, confere lá. Tem cozinha? A maioria você pode fazer sua comida. Vai, compra um miojo, um macarrão, uma Uhum. sardinha, alguma coisa assim. E essa parte é muito engraçada, que você chega no hostel na hora assim que o pessoal tá mais fazendo almoço, e você vê que todo viajante é muito fã de miojo. Sério? Lá não tem, o da Turma da Mônica podia ter, ia ser muito gostoso. Pois é, a galera é fãzaça de miojo, geralmente assim nesses hostels. Mas eu comi muita coisa de lanche, então eu pegava muito tipo pão e queijo, com alface, tomate, assim, tal, cortava, requeijão. E fazia mais lanchinho, porque aí eu também levava durante o dia. Uhum. E lá já não tem arroz e feijão, gente, é muito, muito difícil. Assim, vai ter arroz e feijão, mas é difícil você encontrar em todo lugar. Não é É, rápido de se fazer o arroz e feijão, você tá perdendo tempo. Tem um amigo meu que falou assim, você tá perdendo tempo em euro. é verdade, é verdade. Ele falou, se estiver perdendo em real, ainda não tá perdendo tanto. Agora, perder tempo em euro tá difícil. Então, É. eu queria fazer tudo bem rápido. E a gente pode não considerar tanto a refeição quando a gente faz um lanche, mas eles consideram. Para eles, comer um hambúrguer é uma refeição. E você chega É, pro brasileiro, pra você falar, não almocei não, tá louco? Eu só não é comi um nada. hambúrguer. Então eu comi muita coisa assim que era fácil, prática de comer no caminho. É muita batata também, né? Porque vegetariano se apoia na Ruffles. Então eu comi muita batata no meio dos caminhos. E você E experimentou o famoso fish and chips lá da Inglaterra? esse era o meu sonho. Esse era o meu sonho. E eu pensei, eu não posso abrir mão do fish and chips e eu também não posso abrir mão do meu vegetarianismo. E agora? Será que eu vou cair no veganismo só pra experimentar o fish and chips? Porque eu tinha muita vontade de comer o fish and chips. Falei, nossa, o fish and chips e tudo. E tava assim, morrendo por dentro. E aí eu comecei a pesquisar na internet, pesquisei. E isso assim, em cima da hora já, né? Porque eu falei, eu não posso comer o peixe. E eu também não posso sair da Inglaterra sem ter comido fish and chips. E aí eu encontrei um lugar que fazia o melhor fish and chips, falava assim, vegano do mundo. Aí eu falei, eu vou Ah, experimentar então o fish and chips vegano. E até hoje é a minha receita preferida, eu faço ela em casa direto. olha, bom Eu saber. amo demais. Então é com tofu, não é peixe, mas o sabor que o tofu fica é incrível. Assim, eu acho que é até mais gostoso porque eu não gostava do tanto de coisa que tinha no peixe. Então o tofu é mais simples, mais fino. E aí eu peguei a receita com eles na hora, falei, me passa pelo menos, né, o que vocês usam aqui no ingrediente, porque eu sou do Brasil, não posso voltar. Se eu pudesse, eu voltava com mais frequência. E amei, amei. Então, felizmente Londres é uma cidade bem grande, então você encontra muita culinária diversificada, você encontra É. muita coisa também para vegano. Então, nesse sentido, eu fiquei muito feliz. Mas facilita, não vou mentir, facilita você ser ovo-lacto numa viagem tão grande, porque Portugal tinha pouca coisa para vegano, Hum. Espanha também não tinha tanta coisa. Você vê mais em cidade mais cosmopolita, tipo Paris, Londres. A Mari, Vou passar passa a a receita. receita. É incrível, com tofu. Você deixa o tofu ali dentro de azeite, limão, um pouquinho de pimenta do reino, orégano, o que você quiser ali mais a gosto, sal. Deixa de um dia para o outro. Aí no dia seguinte você coloca em alga
Eu gosto mais de assar, mas eles fritam, eles colocam até uma farinha em volta e fritam. Eu acho mais gostoso assado, porque depois eu fiz tantas vezes que agora eu já peguei um jeitinho meu. Então eu gosto de colocar ali sem a farinha mesmo. E coloco no forno para dar uma amolecida ainda nesse tofu. E nossa, o gosto de peixe que fica é assim, é impecável. Eu acho, como eu disse, eu ainda acho mais gostoso do que o peixe em si. E Olha aí, só. batatinha frita, né? A única batata frita é o prato. É o prato de Londres ali, o fish and chips. Maravilhoso. Olha, gente, eu acho assim, você vai fazer um mochilão pela Europa, come pelo menos o prato de cada país, sabe? Pelo menos uma É. vez pra você experimentar. O resto vai comendo miojo que tá tudo certo. Tanto que eu fui no croissant, fui nos negócios assim. E então, por isso, porque a gastronomia faz parte da experiência de você tá indo para o país. Então, às vezes você tá com outro objetivo e tudo, quer deixar para lá, tudo bem, se não é importante assim para você. Mas era relativamente importante para mim, então eu já tirei uma média de quanto que é refeição, né, em país europeu, para também não sair decepcionada, falar assim, não, né, não quero ficar passando fome lá também. E então eu fiz assim, eu diria que eu fiz metade das refeições no rosto e a outra metade eu fiz para conhecer mesmo os lugares. Em Londres tinha muita coisa legal, então assim, por mais que se fosse em Libra, eu gostei muito de conhecer bastante coisa ali da culinária de Londres. Não resisti, conheci muita coisa mesmo. Ah, Bem legal. imagina. E assim, mudando um pouco de assunto, eu quero muito saber o que que você achou assim dos europeus. Como é que é os espanhóis, os portugueses? Tipo, realmente você achou os britânicos assim meio metido e tal? Conta como é que foi essa relação assim com eles, se você teve bastante contato, né? Olha, mudou muito de país para país, mas eu tive uma relação muito boa com todos os países. Assim, não sei se é porque eu já tava naquela vibe assim de, eu tô viajando 28 dias pela Europa. Então, não sei se foi por conta disso, mas eu me senti assim, muito bem recebida por todo mundo. Então, em Portugal, quando eu cheguei, eu fiquei meio assustada, porque os portugueses tinham um pouquinho, assim, menos paciência do que eu imaginei, porque eu não entendi o português deles. É difícil, né? É difícil. E assim que eu cheguei, estava meio difícil. Então, se você está em um lugar mais turístico, mais comercial, geralmente o português vai ter mais paciência com você. E olhe lá, né? Porque se é um lugar que eles já estão de saco cheio de turista, eles não vão ter mais paciência. E se é um lugar médio, assim, eles vão ter bastante paciência porque eles querem atrair mais turismo. Então depende muito de onde você está andando para terem ou não paciência com turista. Eu lembro que em Portugal eu cheguei a passar em um lugar que estava escrito assim, vão embora turistas, tipo isso, assim, bem grandão. Ai. Não para mim, estava escrito pichado na parede, assim, sabe? Que mostra um pouco da xenofobia da Europa, mas felizmente eu não me senti pessoalmente atacada em nenhum momento. E então, assim, em Portugal, não me relacionei tanto com as pessoas, mas eu acho que foi onde eu vi um pouquinho mais de impaciência, que foi Lisboa. Porto não, Porto foi, assim, todo mundo muito receptivo. Barcelona, gente, não é à toa que eu gostei de Barcelona. A gente conheceu algumas pessoas de lá, né, que moravam lá. E a gente foi no bar com eles, era um bar local, você não via turista lá, só eu e meu irmão mesmo. E, a galera já chegava abraçando, dando 2 beijinhos, que nem galerinha do Rio, sabe? Já chega 2 beijos, nem sabe quem eu sou, e já, maravilhosa, quem é você? Guapa, muito guapa. Todo mundo feliz, assim, as meninas super receptivas. Os caras, assim, todo mundo muito gente boa. Eu amei a receptividade das pessoas de Barcelona. Foi, assim, coisa de outro mundo. E, inclusive, eu conheci lá um inglês que ele falou que foi morar lá porque ele falou, nossa, não tem graça morar em Londres. Em Londres, ninguém olha na cara de ninguém. Chega aqui em Barcelona, todo mundo quer te acolher. Então, você tem essa parte de latino, né? Muito forte em Barcelona. Na Itália também você tem isso muito forte, de querer acolher, abraçar, ou de brigar forte também, de virar. Isso é muito forte nesses países mais de baixo. Portugal é um pouquinho mais ali empinado, como eu disse, né? Às vezes eles ficam um pouquinho. Dá pra perceber que eles estão meio impacientes com o turista, mas não cheguei a receber nenhum ataque verbal. E aí eu acho que o mais engraçado foi na França, porque todo mundo fala muito assim, porque na França foi mal recebido, foi ruim, foi isso, foi aquilo.
E já sabendo disso, eu tive uma ideia que foi aprender a falar, que eu não sei falar francês, em francês, Sim. né? Então, eu chegava, falava un croissant, um negócio, eu tentava falar o que eu queria. E aí, se a pessoa me respondia com um monte de palavras, geralmente era isso que acontecia, e aí eu já me perdia na conversa, aí eu só dizia, eu não sei falar francês em francês. Que é? É, je ne parle pas français. Hum. E aí, lindo, porque na hora que eu falava isso, a pessoa falava inglês comigo. Olha, então, gente, comigo foi ao contrário. Eu cheguei falando inglês lá na França e ó, o povo só me esculachou. Então fica a dica, fala, tenta falar em francês e fala que você realmente não fala a língua, que vai dar bom. Exatamente, é bem, bem melhor fazer dessa outra forma, porque aí eles acabam sendo mais receptivos, né? Acabam falando, ai, que Ela tá legal, tal. tentando, né? Exato, exato. Teve uma mulher que ela tentou falar pra mim de hotel no metrô da França, e aí eu não entendia por causa do sotaque. Era l'hôtel que ela tava dizendo, que é o hotel, né? Dizendo que tinha um hotel lá perto. E eu, tipo, não tô entendendo. Aí ela, to sleep, to sleep. Aí eu, Bonitinho. é um hotel, entendi agora. E aí eu entendi, mas assim, eu cheguei na França muito bem recebida. Eu cheguei e tava tendo uma nevasca. Tava tendo uma nevasca. E aí eu tava começando a procurar o hostel. E eu tava na rua de trás do hostel, eu ainda não sabia. E aí um grupo de franceses num pub me chamou, porque viu que eu tava aí meu irmão assim, perdidaço, olhando no celular, tentando entender aquela neve caindo. E aí eles estavam no fumódromo de um bar, chamaram a gente, colocaram a gente para debaixo lá do bar. E ninguém falava inglês, ninguém. Mas eles fizeram de tudo para ajudar a gente, para entender para onde estava indo, o que tinha que fazer. Nossa, eles foram maravilhosos. E só fui bem recebida na França. Todo mundo que conversou comigo na França foi assim, para querer me ajudar, para querer. Assim, ajuda que eles foram atrás de me ajudar, sabia que eu tava precisando de ajuda e iam lá ajudar. E Uhum. aí eu também não sei de um ponto. Às vezes é pelo fato de que é no inverno, não é lotado de turista, É. e tem mais paciência, né? Eu queria saber, Uhum, então, os lugares que vocês mais gostaram. Tipo, quantos países uhum. vocês foram mesmo? 7 países. Uhum. Foram 7 países. Dois lugares que eu gostei muito foram os que eu mais subestimei, que foi Barcelona e Edimburgo. Ah, você gostou Acho de os lugares que eu mais Edimburgo? gostei. Muito. Amei Edimburgo, a arquitetura é muito diferente. Uhum. Quem gosta de Harry Potter, não vá para Londres, vá para Edimburgo, que é outra coisa. Ah, Lá parece que você tá andando dentro de um cenário verdadeiro, assim, de Harry Potter, sabe? Que, aliás, foi onde a autora escreveu, né? Harry Potter, foi lá em eu Edimburgo. achei que Londres tinha mais a ver com Harry Potter do que a Escócia. Eu acho que tem mais a ver até a plataforma 9 3/4. Depois da plataforma é Edimburgo. Ah, bom saber. Ali, Hogsmeade, Beco Diagonal, foi totalmente inspirado em Edimburgo. Hum. E Barcelona, você Né? gostou mais pela receptividade, pelo lugar também? E Edimburgo, por essa experiência do Harry Potter? O local ali, Barcelona, é perfeito, é uma cidade completamente planejada, então os rolês são maravilhosos, as pessoas, tudo, não tem um defeito. E Edimburgo eu gostei muito porque eu me sentia dentro de Harry Potter, eu era louca por Harry Potter, Uhum. então acho que os lugares que eu mais gostei. E também não dá pra pensar, não pensar em Roma, porque eu era louca pra ver o que eu via nos livros, sabe? Tipo, vou ver isso daqui. É Gente, muito deve ser um legal. sonho conhecer a Itália, né? Porque é tanta coisa pra ver na Itália, acho que dá pra passar um mês lá de boa vendo as coisas. Para a comida. É. Imagina, a comida deve ser uma delícia. E você falou dos franceses, assim, que te trataram bem e tudo mais. E na Inglaterra, o que que você achou das pessoas? E em Amsterdã também, o que que você achou? Nos dois lugares, até em Edimburgo, nos 3 lugares, as pessoas são sempre muito na delas, né? Então, eu vi pouca vontade, assim, de, tipo, aproximação. Eles são muito É. introspectivos, são mais de ficar ali no ambiente íntimo. Eu cheguei a brincar com uma menininha na Inglaterra, que ela chutou uma bola de futebol pra mim, aí a gente começou a brincar e a mãe dela
ficou de boa, sabe? Conversei bem pouquinho com elas, mas eu conversei mais com a menininha, que tava super feliz, né? Tipo, você é do Brasil. Bonitinho. Mas, mas não fui, assim, não me senti maltratada. É São Paulo, eu achei muito próximo do ambiente de São Paulo. Ah, Em São Paulo a gente ainda vê um pouco mais de receptividade, assim, do que Londres. É aquela vida corrida, ninguém olha muito pro lado. é. Então, tipo, É um ponto, tem ponto positivo e ponto negativo. Que nem quando eu fui lá pra uhum, Inglaterra, eu ficava em choque, como, tipo, ninguém olhava pra cara de ninguém, tipo, foda-se você. Mas ninguém. ao mesmo tempo, entrava, vai, um cara, ele ia pra uma festa fantasia. Aí outra hora entrou no metrô uma noiva. E o pessoal não fica assim, sabe, te encarando que nem aqui no Brasil. Isso eu gostei, porque você pode andar de qualquer É, jeito, cara, que ninguém vai te julgar. Ninguém. inclusive vai ter gente de todos os jeitos. Sim, isso é legal, essa parte, né? É. E Sim, de Londres ali. E assim, agora vamos para a parte que a galera tá super interessada em saber quanto vocês gastaram nesse mochilão para a Europa. Eu até anotei porque é um pouco difícil lembrar assim de cor. Uhum. Mas foi cerca, é tudo cerca de, tá? Tá. Porque não tenho mais assim em mão. Mas foi cerca de 2.500 a ida e a volta de transporte por 2.500 pessoa, euros tá? Não, reais. reais Isso. Por pessoa, 2.500 de reais, que passagem. foi meu irmão. Isso. Eu tô fazendo esses valores pensando na média de uma pessoa. Uhum. E as hospedagens tinham uma média de 14 euros por dia. Uhum. Só que eu passei uma boa ali semana na casa da minha amiga. Então, por conta dessa semana e tudo, isso deu aproximadamente R$ 1.100, né? Uhum. Cerca de 280 euros. Pensando também, gente, que o euro tava 3,80. É É. diferente. Então, foi cerca de R$ 1.100 que eu paguei no mês inteiro. E hostels bons no centro da cidade, porque eu Uhum. mais andei do que fiz qualquer outra coisa, viu? É Andei uma boa muito. tática, né? Pegar um hostel perto de tudo para você fazer as coisas a pé. Uhum. Sim, em Barcelona tem um hostel, vou indicar, chama Bed and Bike, que é um lugar onde você pode alugar uma bike e aí você conhece Barcelona inteira de bike. Não pensa muito, ele já tem a bike lá, entendeu? Que Pra lindo! você usar. Maravilhoso, maravilhoso. E lá andar de bike é coisa séria, então tem a ciclovia Hum. certinha, tudo, com semáforo e tudo mais. Então, compensa você pensar nisso, porque o transporte, a cada vez que você pegar um ônibus, alguns euros que você está gastando, É, né? verdade. Em Londres eu acabei usando um pouco mais de transporte por motivos de que é impossível você andar em Londres a pé. É. E pensando agora assim, Ah, nos ônibus, opa, nos ônibus e nos aviões entre cidades, pensando que, né, dentro da cidade eu cheguei a pegar transporte mais em Londres, aham. em Paris eu peguei uma vez só, em Roma também peguei só uma vez, mas assim, deu aproximadamente R$ 2.000 de transportes, né, dos aviões e dos Ah, ônibus entre cidades e dentro das cidades. uhum. Então foi aproximadamente R$ 2.000 que eu gastei de transportes. Então até aqui, sem pensar em alimentação ou passeios, deu cerca de R$ 5.600, Uhum. né? Então, todos os transportes e todos os locais, hospedagem. Em alguns hostels também tem café da manhã, é bom sempre Ah, lembrar disso, né? Um ou outro tem, compensa. Os que não têm, às vezes, tem mais barato, entende? Eles vão oferecer mais barato que se for comprar fora, então é, às vezes vale a pena também. E aí essa parte de alimentação e passeio, ela é muito particular, né? é. Ela vai depender muito de você querer fazer uma experiência gastronômica ou não. Vai depender do que você quer fazer de graça ou pago. E aqui também fica uma dica: procura bem os passeios antes de ir, porque tem lugares que são de graça e você está pagando sem saber. Tinha Olha. um elevador lá para um mirante em Portugal que não precisava pagar e eu fui de graça porque eu vi um vídeo no YouTube que era só ir por trás. Fui por trás, cheguei lá nesse mirante de graça. E, nossa, em Londres tem o Sky Garden, ninguém fala do Sky Garden, eu não falava na época que eu fui, pelo menos. Tive que fuçar pra procurar, é de graça, você vê a cidade inteira lá de cima. Minha última foto do feed é do Sky Garden, coisa mais linda. Olha, de graça, hein, E ninguém gente? fala, de Ninguém graça. fala. Então, assim, e dependendo da sua idade, eu acho que pode ser de graça. E dependendo do dia da semana, tem lugar que é que nem o MASP, terça-feira é de graça. Então vale a pena ver tudo isso. Nós vimos muito sobre isso para conseguir guardar o que dava para guardar. Gastei mais em museu.
Então, gastei em museu, gastei um pouco em algumas experiências, queria ter a experiência da Heineken lá, conhecer o museu da Heineken. E aí, pensando em todas as experiências que eu tive, queria ir para Edimburgo de última hora e não sei o quê, e comprar chaveirinho para pai e mãe. Considerando todos os passeios e alimentação, ele chegou a dar mais ou menos aí R$ 7.500 a 8.000, 28 dias de viagem. Nossa, tá bom, Mochilão, né? 28 dias na Europa, conhecendo vários países, eu fazendo o achei. que você quiser por esse valor. Vai, R$ 8.000 Eu achei arredondando. ótimo. Isso, 8.000 arredondando. Eu não coloquei valor de documentação aí também, porque vai depender demais, né, do que você, se você conseguiu tirar o visto. No meu caso, facilitou muito, porque eu tenho uma cidadania, então Hum, não tive que ficar pensando em visto, essas coisas, não ficar muito tempo no aeroporto. Se tiver a oportunidade de ter cidadania, faço, melhor. porque o preço vai ser um preço que você também vai ter que tirar de passaporte. Às vezes é um pouco mais caro até. Uhum. Então, não coloquei preço de documentação aqui nesse meio. Mas às vezes chega a dar até uns R$ 1.000, assim, a mais. Se você fizesse impresso, documentação e tudo mais, eu acho que hoje tá uns R$ 300 o passaporte. Ah, E o meu marido tirou outro dia e foi super rápido. Foi tipo um mês e tava tudo pronto. Então, uhum. e foi barato. Não chegou a dar, acho que foi uns 300, foi uma média de 300. Então vai depender muito disso, de você ter que tirar visto e passaporte em É, relação à hoje documentação. em dia, com o euro mais caro, você vai gastar pelo menos uns 10.000 aí. Sim, e aí eu fazia cerca aí de R$ 1.000 para garantir, então por mês eu fazia cerca de R$ 1.000. Lembrando que eu comecei a ver um ano antes, então uns 12 meses antes, e eu tive que pagar uma parte do meu irmão também para ele conseguir comigo. Então Uhum. foi bem usado esses R$ 1.000 de verdade, né? Consegui guardar esses 1.000. Para quem tem um pouco de dificuldade de guardar R$ 1.000 mês, assim, pensa assim, pô, mas eu queria fazer tal. O site onde eu consigo passagem barata chama Momondo. Não tem site igual. Skynet não é igual, passagens baratas não é igual. O Momondo, eles têm uma proposta de não pegar o seu cache. Então, Hum. eles não vão se basear o preço de acordo com o que você pesquisou. Ah, Vale muito a pena mesmo. Não consegui, e assim, eu pesquisei muito. Se for para comprar com antecedência, bastante antecedência, o Momondo é o melhor. Agora, se for aqueles passagens baratas que vem para uma semana antes, aí você consegue ir em outros lugares, né? uhum. E o dinheiro, eu lembro que ele foi muito contado, foi bem certinho, não podia ficar gastando muito mais. No último dia a gente até queria ir para Veneza, aí eu falei, meu, agora vai começar a apertar legal se a gente for para Veneza. Fora que ia ser só um dia, a gente ia fazer bate e Hum, volta para ver o Carnaval de Veneza, mas a gente hum. resolveu deixar para outra viagem, que estava destruído, né? 28 dias de viagem, Nossa, cansa, né? é complicado. E aí, então, e para quem não tem dificuldade de fazer 1.000 por mês, tinha um canal. Que droga, não lembro qual é esse canal, mas se você procurar Brigadeiro, R$ 1.000 por mês, assim, no YouTube, você encontra. É um canal de um viajante, que aí ele fala como ele faz dinheiro para viajar e ele faz vendendo brigadeiro. E Ah, aí eu vi muita gente que resolveu fazer isso como renda extra para conseguir viajar, porque o dinheiro já está contado, né, para aluguel, para comida, essas coisas. uhum. O brasileiro sofre. Sim. E por conta desse dinheiro contado como renda extra, uma galera fazendo isso, e nos comentários você vê o pessoal já falando, meu, consegui dinheiro mesmo para minha viagem, sabe? Consegui juntar essa renda. O canal da Natália Arcuri também é muito bom para ajudar Sim, eu a vejo. trazer. Nossa, é maravilhoso para ajudar com essa questão de renda extra. Mas eu consegui fazer tudo com essas cerca, e chutando um pouco mais alto, uns R$ 8.000 por pessoa, para ficar 28 dias na Europa, hein? Fazendo Ah, muita coisa. Fui pro Louvre, não passei vontade. Também eu não gastei à toa, mas não passei vontade. deu pra aproveitar, né? Muito, muito. Uhum. E assim, que dica que você dá pra quem quer ir fazer um mochilão pela Europa? Além das dicas que você já deu, tem mais alguma coisa que você queria Uhum. falar pro pessoal? A principal é um complemento daquilo que eu já comentei, que é o minimalismo. Eu sou uma pessoa que não sou a mais minimalista do mundo, assim, no meu dia a dia, no meu cotidiano. Mas para fazer uma viagem dessa, acredite, você não vai querer ficar todo dia passando lápis no olho, você não vai querer ficar todo dia
fazendo pose pra foto. É lógico que a gente também quer fazer aquela foto bonita e Uhum. tal. Mas se você tá ali mais pela experiência, não compensa você levar uma mala gigantesca com todos os seus looks maravilhosos. Compensa mais você pegar os looks que combinam, poucos looks, e faz com pouca coisa. Não vale a pena ter malão numa viagem de mochilão. O malão é aquilo assim, ó, o que vai ser necessário para tua viagem, sabe? É. Um espaço para colocar a garrafinha de água que você vai precisar, organizar as coisas muito bem dentro da mala para ficar tudo bonitinho. Uhum. E acho que essa é a melhor dica, é você optar pelo minimalismo durante a viagem. Vai ser muito menos dor de cabeça, acredite. É isso aí, eu concordo também. E alguém tem uma pergunta para fazer para a Aline? Vocês têm alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Se vocês quiserem saber sobre algum assunto aí sobre a viagem dela pela Europa, né? O mochilão, pode comentar aí. Você teve alguma pergunta nas redes sociais? As que chegaram para mim já estavam dentro aqui do que a gente trouxe, Ah, né? tá. Perguntaram do valor, do roteiro. Foi um roteiro que é aquilo, né? Você vai ter que cortar coisas. Mochilão, gente, é complicado nesse sentido, né? Você tem que fazer escolhas e não pode olhar para trás, né? Então, Uhum. escolhi isso aqui, vou viver essa experiência, vou de cabeça. Poxa, obrigada aí, Mariene. É, Mariene. Que lindo esse nome, É. gostei. Valeu, Mari. E é isso. Quem quer fazer mochilão tem que estar preparado para os perrengues também, né, Aline? Que perrengue sempre vai ter. Pelo menos a gente aprende, né? Sim, mente aberta para lidar com quem é muito ansioso, mente aberta para lidar com o que vai rolar na hora. Foi em janeiro de 2019 que aconteceu. Janeiro de 2019. Então, para vocês verem, faz 2 anos e um pouquinho. O dólar já tá o dobro. O dobra não, Nossa. o dólar também, né? O dólar e o euro já estão o dobro. E infelizmente nosso salário não foi pro dobro. O meu, pelo menos, não, não sei o seu. Então, eu fiz nessa época, deu 8.000. Você pode acrescentar uns 5 pelo menos nessa conta para hoje. Eu acho que pelo menos mais uns 5 para essa conta. E assim, eu tô sempre considerando, né? Eu fiz isso no inverno, que fica mais barato. Uhum. Isso tudo ele vai entrar em consideração, né? Para você conseguir fazer isso. Ah, e uma dica a mais, uma coisa que eu não fiz, mas de repente uma pessoa que tá um pouco mais apertada da grana. Existem alguns sites onde você pode trabalhar para o hostel. E aí você Uhum. fica, trabalha umas 4 horas por dia no hostel e aí você curte o lugar assim total, sabe? É uma boa possibilidade para quem quer ficar um mês de férias fora e tudo. E também é É, CLT que nem eu, não pode ficar viajando o mundo. eu já vi falar do Worldpackers, que você pega um lugar Isso, e você, tipo, você pode ficar no é. administrativo, no marketing ou na limpeza em troca de Uhum, moradia, né? Já ajuda a economizar bastante. E isso, exato. gente, não só na Europa. Se Pronto. você quiser ir para qualquer lugar do Brasil também tem isso, tá? Tem Uhum, muita gente fazendo isso. é. Eu queria muito fazer isso, acho interessante. Não é? Quem sabe agora, estamos vacinando. É. E acho que é isso. Se você tiver mais alguma dúvida mais pra frente, você pode comentar no IGTV ou no YouTube, que eu sequestro a Aline para ela responder pra gente. Combinado, muito obrigada, viu, Mel, por ter feito o convite. Sempre muito bom relembrar daquela viagem. Um dia refaço. Obrigada pela participação, gente, e até o próximo. Muito obrigada. Beijão.